Existe uma estrutura de poder aí do uso da matemática como forma política também. Eu vou falar então para vocês do índice de retorno do bem-estar social, ou seja, que eles usam para dizer se é eficiente os impostos que são cobrados em países. Isso é um órgão aqui brasileiro que faz. Já começa pelo recorte. Eles fazem um recorte primeiro só dos países com alta carga tributária, pelo menos na notícia. O que já é uma escolha política. E eles associam com o IDH. O que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Então, quais são os erros? Por que isso é uma matemática ruim? Porque a carga tributária não leva em consideração, por exemplo, a quantidade de pessoas que tem no país. Somente a carga tributária. Se ele está querendo dizer que tem uma alta carga tributária e não diz quantas pessoas tem naquele país, se é muita, se é pouca, se aquilo vai ser suficiente ou não, não vai dizer muita coisa. Sem contar que a carga tributária eles usam em relação ao PIB. E o PIB de cada país é diferente. Né? Eles fazem isso para mostrar que o Brasil estaria na última posição, que é pior investimento do imposto. Nosso imposto é horrível. Eu não estou aqui para defender que imposto no Brasil é bom, porque realmente a forma que é feita, que são cobrados mais no consumo do que de forma direta, esses impostos, realmente isso não é uma boa coisa. Até o FMI, que é liberal, já falou que deve ser alterado no Brasil, mas isso não significa que ela também é de todo horrível e é a pior do mundo, tá? Existe toda uma estrutura aqui no Brasil e existe uma certa eficiência, digamos assim, pode não ser exatamente aquele padrão de eficiência, mas não seria o último lugar que eles botaram lá. E isso eles botam porque é tudo imbuído de uma necessidade política de querer mostrar que esses impostos são ruins, que temos que tirar, acabar com esses impostos, e não fala nada, esse grupo político geralmente não fala nada de inverter a estrutura de impostos no Brasil, né? De cobrar mais na renda, como fazem os países ricos, do que cobrar no consumo. E vou mostrar aqui para vocês um dado que eu recortei do site. Na época saiu, acho que é 2011, se eu não me engano, ou 2012. Na época saiu em vários sites. Mas aí eu peguei só esse trechinho aqui para ficar bem claro para vocês. Ó. No entanto, no grupo dos 7 países ricos, o PIB por habitante é de 39.675 dólares, enquanto no Brasil é de apenas 11.314 dólares. Considerando a carga tributária citada acima, o Estado brasileiro arrecadou naquele ano 3.797 dólares em impostos por habitante. Já os governos dos países do G7 obtiveram, em média isso aqui, tá? Alguns receberam bem mais, outros menos, né? Obtiveram 11.811 dólares para gastar com cada morador, mais que o triplo verificado no Brasil. Então, isso também tem uma questão política, né? Mas a maioria desse povo que fala contra o imposto, eles falam justamente da responsabilidade fiscal, do uso do imposto para pagar as contas. Então, eles querem falar que o Brasil tem uma má gestão porque tem um resultado ruim no PIB, embora um resultado ruim no IDH, e tem uma alta carga tributária. A alta carga tributária não reflete numa alto dinheiro para gastar por habitante. Por quê? Aquilo que a gente falou das regiões. Uma coisa é eu pegar 20% do PIB dos Estados Unidos, né? Estava falando de porcentagem da notícia anterior. 20% do PIB dos Estados Unidos é uma coisa muito maior do que 30% do PIB brasileiro, ou 40% do PIB brasileiro. É monstruosamente maior. Então já começa um erro de usar apenas a carga tributária, não levar em conta a quantidade de habitantes. Só vou fazer uma pequena intervenção aqui para trazer dados mais recentes e fazer uma comparação direta com os Estados Unidos. Então vamos lá. O Brasil, dados de 2019, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. O Brasil, em 2019, um PIB per capita de 11.611 dólares, carga tributária de 33,13%. Imposto per capita, então, fica de 3.846 dólares e 72 centavos. Estados Unidos, em 2019, PIB per capita de 65.281 dólares, carga tributária de 26,9%, então imposto per capita de 17.560 e 59 centavos. Repara a diferença, olha como é bem diferente, 33% e 26%, como o dos Estados Unidos ainda é muito maior. O Brasil teria, seguindo essa lógica de imposto que o pessoal tem de que financia o Estado,
né? Tem gente que acredita nisso. 3.846 que o Brasil teria no ano para gastar por pessoa, enquanto os Estados Unidos 17.560. Ou seja, você pode ver que o valor é absurdo, né, de diferença. Não dá para querer comparar, querer dizer que o Brasil faz muito pouco e tem uma carga tributária alta. O dos Estados Unidos é mais de 4 vezes e meia o que os Estados Unidos tem, mesmo com a carga tributária sendo menor que a do Brasil. Viu lá, 30 e poucos por cento do Brasil e 20 e poucos por cento dos Estados Unidos. O que o Brasil tem para gastar em relação ao imposto em relação aos Estados Unidos é em torno de 22%. O Brasil só tem 22% do que os Estados Unidos têm para poder gastar se seguir essa lógica de que o Estado é financiado por imposto, ok? Então continue aí com a live. E ainda tem mais. Eu não usaria. Se eu mostrar aqui, aí você vê como eu falo que é a questão da objetividade, né? Da subjetividade, embora aqui para mostrar que aqui também é uma péssima forma de avaliar a questão do imposto. Eu iria para esse outro dado aqui, ó. Se vocês olharem aqui, o coeficiente de Gini. O que é o coeficiente de Gini? Ele mede a desigualdade num país, num estado, uma cidade, né? No caso aqui, países. Quão desigual é. Aí muita gente vem com aquele papo, o problema não é desigualdade, o problema é pobreza. Mas é uma questão matemática também, gente. Se você concentra muita renda, muito dinheiro em poucos, não sobra muito para repartir para os outros. Principalmente, né, quando temos alta taxa de desigualdade que é aqui no Brasil. Por isso que eu acho bizarro esse tipo de comentário, porque uma coisa é alguém que está lá em países com desigualdade bem baixas, um país da Europa, falar: não, gente, calma, estão falando muito de desigualdade, a desigualdade não é o problema é a pobreza e tal. Não, estão falando no Brasil, dos países mais desigualdade do mundo, latente que, por uma questão matemática, essa desigualdade gera pobreza, as pessoas ainda me vêm com esse discurso no que não faz o menor sentido, né? E aqui a gente tem o coeficiente de Gini e de uma forma bem interessante, porque ele mede o coeficiente de Gini, isso aqui é pela própria OCDE, tá? Ele mede o coeficiente de Gini antes e depois dos impostos e das transferências. Então você vai ver, se no país você consegue reduzir a desigualdade, consegue reduzir o índice de Gini com os impostos, como é que você pode dizer que é totalmente ineficiente os impostos nesse país? Olha aqui para vocês terem uma ideia, olha a diferença antes, que é esse quadradinho, ó, antes dos impostos e transferências, é esse losango aqui, é esse paralelogramo, e aqui depois dos impostos e transferências, que é esse retângulozinho cinza, o branco e o cinza. Olha no Brasil, antes dos impostos, a desigualdade chega em quase 60%, ou seja, quase 0,6%. Quando a gente aplica essas transferências de recolhimento dos impostos, o que acontece? Vai para baixo de 50%, abaixo aqui do 0,5%. É uma diferença alta. Não é igual aqui nesse gráfico, não tem, de países lá da Europa, alguns países da Europa, os escandinavos, que tem uma diferença muito maior, uma eficácia muito maior. Mas não é nada ruim, principalmente se você comparar com esses 3 países que estão aqui, que colocou a OCDE, aqui nesse gráfico, que é a Costa Rica, o Chile e o México. Olha a diferença. Olha a diferença do losango do paralelogramo aqui do losango pro retângulo, do branco pro cinzinho aqui, que está mais ou menos preto. Quase nada. No Chile, menor ainda. No México, praticamente não existe. Praticamente após o recolhimento dos impostos, não muda na desigualdade. Isso sim eu chamaria de ineficiente o recolhimento dos impostos nesses países. No Brasil, não dá para chamar que é tão ineficiente assim. Há ineficiência? Há. A forma gera também pobreza, a forma que a gente faz taxando a demanda e não a renda e os lucros, os dividendos? Sim, há. Mas não é isso que eles querem colocar como bota lá no final. Lá Brasil como último, pior retorno dos impostos é o Brasil. Vamos fazer uma pausa aqui para a segunda intervenção. Porque o pessoal pode dizer que eu não comparei, né, com os países que estão lá feito pelo índice. Os países que estão com a carga tributária mais alta. Mas se você pegar aqui, por exemplo, olha esse gráfico. A Coreia do Sul, olha a redução como é mínima de redução no índice de Gini antes e depois da taxa. Né? É esse azulzinho aqui. Tá? O preto também é um outro índice, mas você vê que dos dois jeitos a redução que dá é muito pequena. Né? Olha a do Brasil. A do Brasil parece que dá, se você olhar no gráfico anterior, parece que chega a dar 0,1, não sei. Aí, se você for comparar, é bem próxima a dos Estados Unidos, se você olhar nesse gráfico aqui. Tá vendo? Dos Estados Unidos chega próximo
de 0,1 também, tá? Aqui esse pretinho e esse gráfico, eles representam, vamos dizer, a mesma coisa. Não é a distância de um e outro, não. Igual no gráfico do Brasil, não, tá? É só que se você olhar aqui em cima, ó, pessoas ranqueadas pela disponibilidade de renda e o outro é pessoas ranqueadas pelo mercado e disponibilidade de renda. Então são métricas um pouco diferentes. Mas você pode ver que a Coreia, nas duas métricas, a redução é muito pouco. E os Estados Unidos, a redução é semelhante à do Brasil. Se bobear do Brasil é até maior. Né? E se você for olhar no gráfico deles, pelo menos do índice 2013, a Austrália ficou que tem a melhor retorno de imposto, e a Coreia do Sul em segundo e os Estados Unidos em terceiro. Você vê que o Brasil tem uma redução, dá para a sociedade uma redução de desigualdade muito maior e ficou em último, né? O que não faz sentido. E próximo dos Estados Unidos, os Estados Unidos estariam em terceiro. E sem contar também, olha outro problema desse índice. Esse índice, ele fala aqui, os 30 que estão aqui, não tem o Zimbábue, por exemplo. E o Zimbábue tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Então, se a ideia é pegar os países com maior carga tributária do mundo, por que não pegou o Zimbábue? Que mostra mais uma vez que é um péssimo índice esse índice. Né? Então, você mostra que esse índice, que é do IBPT, é uma matemática ruim. É uma matemática péssima. Não leva em conta vários assuntos. E é imbuído de uma força política para mostrar para vocês com números que você está errado.